Bom dia, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Bora começar mais uma reflexão hoje mais cedo, 7 horas da manhã. Estamos começando mais cedo hoje devido a compromissos pessoais, mas a gente não vai deixar de fazer a nossa reflexão. Hoje nós vamos entrar no item 88, o teste. Onde estão minhas lamparinas? Bora acordar, minha gente. Vou tirar todo mundo da cama hoje. Deixa eu colocar aqui o nosso tema para aqueles que vão chegando, para dar tempo das nossas lamparinas irem acordando. Acordei hoje todo mundo, mandei mensagem hoje no WhatsApp logo de manhã já para avisar que a gente vai entrar mais cedo. A Monique cai da cama e quer que todo mundo caia junto. Bom dia, pessoal. Bora acordar. Hoje nós vamos falar a respeito do item 88, o teste da reflexão do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier por Emmanuel. E hoje nós vamos falar da reunião pública do dia 11/12/59 a respeito da questão 469. Eu gosto muito desse item do livro dos Espíritos, que fala a respeito dessa questão da influência dos espíritos no nosso dia a dia, o quanto a espiritualidade pode nos influenciar, muitas vezes nos controlar. Tá lá no item 459 também do Livro dos Espíritos, nós vamos mencionar esse item também. Vou esperar mais um pouquinho para as nossas lamparinas que estiverem acordadas para elas irem entrando. Vamos lá, minha gente, sejam muito bem-vindos. Bom dia, doutora Sabrina, seja muito bem-vinda. Vamos começar então a nossa leitura e a nossa reflexão? Então vamos lá, gente. Eu vou começar pela questão do Livro dos Espíritos, a questão 469, em que Kardec questiona os espíritos, como eu mencionei, está lá no item Influências Ocultas dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E antes de falar da questão 469, eu quero falar da questão 459, que é a questão que inicia esse item no Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? E aí os espíritos respondem, a esse respeito sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo. Olha aí, então os espíritos já nos esclarecendo da influência dos espíritos no nosso dia a dia, o quanto eles nos influenciam. Bom dia, Anderson, seja muito bem-vindo. Derrubei todo mundo hoje da cama. Então vamos lá. Então quando ele fala a respeito desta influência, é justamente para nos alertar do quanto muitas vezes essa intuição que nós recebemos, essa inspiração que muitas vezes nós recebemos, elas podem ser inspirações para o bem ou para o mal. E tem tudo a ver com a reflexão que nós fizemos ontem, né, quando a gente fez ali a reflexão com o pessoal do Joca Vieira, do Centro Espírita Joca Vieira ontem, quando a gente fez a live falando a respeito da renovação dos nossos pensamentos aqui para 2021. Quem não assistiu, depois entrem aí no perfil e assistam. Mas é exatamente isso, quanto nós podemos ser influenciados por essa espiritualidade. E muitas vezes a gente acredita que esses pensamentos são nossos, mas na verdade a gente é muito mais influenciado do que nós nos imaginamos. E aí na questão 469, que é a questão que Emmanuel vai fazer a reflexão hoje, ele fala o seguinte, por que meios que se pode neutralizar a influência desses maus espíritos? E aí os espíritos respondem, fazendo o bem e colocando a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Bom dia, Antônio, bom dia, Angel, seja muito bem-vindo, Nicolas também. E aí ele fala o seguinte, eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical, Senhor, não vos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Olha aí, gente, então ele também vem resgatar essa frase que está lá na oração dominical, que todos conhecem, a maioria conhece, né?
E é justamente para que a gente se livre desses maus pensamentos, que a gente não seja influenciado por esses maus pensamentos. E pensando aqui um pouquinho também na visão aqui espírita em relação à questão da mediunidade, olha o quanto também a mediunidade pode ser influenciada pelo mal. E quando ele fala do exaltar o nosso orgulho, quantos médiuns muitas vezes têm um trabalho que pode ser maravilhoso, de trabalho aí em relação à mediunidade, de utilizar essa mediunidade para o bem, e muitas vezes por orgulho acaba sendo influenciado por espíritos não tão felizes, né? Não vou dizer espíritos maus, é porque muitas vezes a pessoa está numa condição que ela não consegue compreender o que ela está fazendo, e aí ela acaba influenciando esses médiums também para um trabalho que não é tão gratificante, tão para o bem. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado, ser muito disciplinado com esses nossos pensamentos. Bom dia, Gleison, conseguiu entrar aqui de manhã? Seja muito bem-vindo. Então, olha que interessante. Então, Emmanuel vai fazer uma reflexão a respeito desta influência dos espíritos em relação aos nossos pensamentos, em relação à influência no nosso dia a dia. Então, ele começa assim. Lutando, dissestes, não posso mais. E ajustastes os que roubaram a fortaleza, o que roubam a fortaleza. Batido, clamaste, reagirei. E amparaste os que induzem a violência. Esquecidos, gemestes, estou sozinho. E ajustastes os que bloqueiam a confiança. Caluniado, gritastes, vingai-me, eis. E amparastes os que guiam a crueldade. Ferido, brandastes, quero justiça. E ajustastes os que te furtam a tolerância. Por isso mesmos, asseveras frequentemente, morro de angústia, enjoei de viver. Vou parar aqui, viu, gente? Porque olha quanta coisa legal que Emmanuel trouxe aqui. E quantos de nós, muitas vezes, estamos sendo influenciados com esse tipo de palavra, esse tipo de frase. Bom dia, Valéria, seja muito bem-vinda. Exclusivamente hoje, Valéria, nós estamos às 7, porque hoje eu tenho um compromisso às 8, então eu resolvi chegar um pouquinho mais cedo, para não deixar de fazer a reflexão. E olha aí, Gleison falando que caiu bem exatamente, que dá tempo para ele assistir até a hora do trabalho. Olha que legal. Então, muitas vezes a gente não tem noção, não tem dimensão, mas a gente está auxiliando aí os nossos amigos também a participarem. Então, vamos lá, gente. Voltando, retomando aqui o texto. Então, quando o Emmanuel traz essas frases que muitas vezes nós falamos, nós não percebemos, então quando a gente fala não posso mais, reagirei, estou sozinho, vingar-me-ei, quero justiça. O que será que está nos influenciando muitas vezes nesse momento de angústia, nesses momentos de paixão? Eu gosto muito de falar a respeito disso, que muitas vezes a gente usa essa energia da paixão para o mal e a gente pode ser influenciado para o mal quando a gente começa a receber essas intuições ruins ou quando a gente fala frases como essa e quando eu solto uma frase dessa, um espírito capta, né? Um espírito que não esteja aí tão bem direcionado, que queira de alguma forma nos influenciar negativamente, aproveita aquela frase que você falou, aproveita a palavra que você disse no momento de mais raiva ou de momento de angústia e fala, peraí, agora eu vou aproveitar esse ensejo, vamos influenciar essa pessoa aqui. E aí é quando ele diz que nós deixamos aqui uma ferida que muitas vezes está ali só, né, aparecendo aquela feridinha, e aí é a hora que eu solto uma frase dessa que esse espírito capta e começa a abrir essa ferida, né? Então ele se aproveita daquele momento de fraqueza, porque nós temos momentos de altos e baixos, como comentamos ontem na live também, nós temos esses momentos de altos e baixos, e nesses momentos delicados é que eles se aproveitam desses nossos pensamentos não tão bons para nos influenciar. Então, como é que a gente pode tratar nesse tipo de situação? Quando começar a ver esse tipo de pensamento, quando começar a ver esse tipo de intuição, a gente fala, peraí, o que está acontecendo? Vamos parar. Da onde está vindo esse pensamento? Eu gostei muito quando ele trouxe aqui o enjoei de viver. E parece uma bobagem, né? Parece uma coisa, isso é remoto, isso acontece de vez em quando. Mas quantos de nós, em algum determinado momento, em uma situação muito difícil, a gente acaba soltando frases como essa, né? De, não quero mais, cansei, enjoei, não quero mais viver, chega disso, tô, né, desgastado. Olha aí, gente, a influência das nossas palavras também.
E quem nunca teve um sentimento como esse, ou quem nunca percebeu alguma frase que você soltou e você falou, nossa, credo, Monique, o que é isso? Por que você está pensando nisso, né? Por que eu falei isso agora? Essa palavra não é minha, esse sentimento não é meu. Opa, então ligo o alerta, alerta vermelho, alerta vermelho, porque isso daí não é nosso. Quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de influência, esses pensamentos negativos, é para a gente ficar esperto, porque muitas vezes são esses espíritos aí que estão mal intencionados e que muitas vezes têm até algum vínculo ali com a gente em vivências anteriores. Podem ser espíritos que nos influenciaram em algum momento para o mal, ou que nós influenciamos alguém para o mal. Então, só esperando uma oportunidade de você ter essa baixa para justamente aproveitar esse momento para começar a te instigar a fazer algo que você não gostaria. Então, temos que estar atento o tempo todo. Por isso que a gente fala, né, usa muito, né, no Espiritismo, aquela frase do orai e vigiai. E o orai é uma coisa que a gente precisa fazer sempre, mas o vigiar os nossos pensamentos é de extrema importância. Quando a gente vê que começa a ter aqueles pensamentos negativos e que de alguma forma você começa a captar uma energia que não tá tão boa, vamos começar a mudar esses pensamentos. Bom dia, Marcos, seja muito bem-vindo. Juliana também, seja bem-vinda. Bom dia, Babi, derrubei Babi da cama também do Ser Espírita, seja bem-vinda. E aí Emmanuel fala assim, a fadiga me vence, tudo tá perdido, nada mais a fazer. Quantos de nós, gente, não utilizamos frases como essas muitas vezes no dia a dia, naqueles momentos de angústia? Então vamos repensar, vamos mudar essas frases? Vamos tentar evitar falar isso ou pensar a respeito disso? E aí Emmanuel traz, tentando justificar-te, recordes a filosofia de ocasião e repetes rifões e chavrões antigos. Olha só, então ele também traz aqui a respeito de coisas que nós ouvimos, de pessoas que muitas vezes estão no nosso ambiente familiar, de frases, muitas vezes ditas frases populares, e a gente começa a absorver essas frases e começa a falar isso no nosso dia a dia. Ele vai falar a respeito de alguma delas, mas antes da gente falar sobre essas frases, eu queria também trazer um ponto de extrema importância. Quando a gente fala aqui da influência, a gente está falando muito da influência espiritual, do quanto esses espíritos podem nos influenciar com esses pensamentos e nos colocar para baixo e trazer pensamentos negativos, mas a gente está falando não só dos espíritos desencarnados, e os espíritos encarnados, que nos influenciam muito mais. Quantas pessoas muitas vezes no nosso dia a dia falam você não pode, você não dá conta, você é fraco, e utiliza-se muitas vezes dessas palavras para nos colocar para baixo, e a gente pega essa frase e absorve aquilo como sendo uma verdade. Eu gosto muito de pensar a respeito disso também, não só desses espíritos desencarnados, mas os espíritos encarnados, que muitas vezes falam frases como essa, o pai, uma mãe, uma tia, alguém que está ali próximo da sua família, e você sem perceber, você absorve aquele personagem e você começa a passar por aquilo, ser aquilo que muitas vezes as pessoas te impõem. Então vamos ter cuidado com essas frases que muitas vezes são esses rifões e chavões antigos que muitas vezes as pessoas falam e a gente começa a absorver para o nosso dia a dia. E aí Emmanuel fala o seguinte, a dança obedece à música. Quem nunca ouviu essa frase, né? Faço como me ensinam. Seja virtuoso quem puder ser. Amanhã virá quem bom me fará. Tarde demais, fiz tudo, depois eu faço, lavei minhas mãos. Gente, quem nunca usou essas frases? Olha aí, são realmente justificativas e chavões antigos que a gente usa de forma indevida. Imagina você falar, fiz tudo mesmo. Imagina, a gente tem tanta coisa para fazer ainda, para se modificar, para se alterar. E eu quis pegar uma frase aqui que eu achei muito interessante quando ele fala, a dança obedece à música. Olha que frase forte, né? Peraí, mas por que a dança obedece à música? Será que eu tenho que seguir o rito, tenho que seguir a música, não posso mudar o meu direcionamento?
Então eu gosto muito dessa frase para justamente nos provocar que a gente não precisa dançar conforme a música. Quando a gente pensa aqui na porta larga e na porta estreita, quando Jesus nos traz essa questão da porta larga e porta estreita, tá todo mundo indo pela porta larga. Se a gente seguisse a música, a gente estaria seguindo o caminho da porta larga. Quando a gente modifica, quando a gente sai desse efeito manada, que a gente está seguindo toda a manada, quando a gente muda, se direciona para o caminho reto, que é esse caminho da porta estreita, é o caminho mais difícil. Se a gente tivesse que seguir conforme a dança, como diz aqui, né, obedecer a dança, obedece à música, a gente estaria ouvindo essa música que está todo mundo seguindo por ela. Mas a gente quer se modificar, a gente quer se alterar, vós sois deuses, nós temos força para nos mudar, para nos modificar, para seguir um caminho diferente. Então olha só o quanto muitas vezes a gente, através dessas frases que a gente vem ouvindo desde a infância, a gente vai seguindo por um caminho que não é tão correto assim e que a gente precisa repensar. É sair realmente da zona de conforto, é realmente começar a repensar as coisas que a gente fala de forma automatizada. E aí ele fala o seguinte: recorda, porém, que toda dificuldade é teste renovador. Todos somos tentados na imperfeição que trazemos. Gente, falamos disso ontem. Olha que maravilhoso como a espiritualidade vai ligando os assuntos, né? Então ontem nós falamos aí dessa renovação de pensamentos, o quanto nós precisamos mudar os nossos pensamentos que estavam ali de 2020 para 2021, quanto essa energia positiva de renovação de ano nos dá ânimo novo, que a gente gostaria de manter essa energia durante o ano todo, e essa energia são os nossos pensamentos. E olha só, quando a gente fala a respeito dessa questão da tentação, e ontem nós falamos também sobre isso, e Emmanuel está aqui nos plagiando, né? Ele falou aqui muito a respeito dessa questão da tentação, e eu falei muito disso ontem. Quantas vezes a gente fala assim: agora eu me modifiquei, agora eu vou parar de beber, agora eu vou deixar de fazer determinada coisa, agora eu não sou mais orgulhoso, eu não sou mais egoísta, e aí vem aquela tentação, que é justamente para nos tentar. E quando eu falei aqui da tentação, é o tentar por ação, né? Quando a gente pensa na palavra tentação, é exatamente isso, é testar a nossa ação. Será que aquilo que eu estou falando, aquele discurso que eu disse agora, eu vou parar de comer carne? Aí, de repente, vem no próximo final de semana, vem um churrascão aí com a família toda. E aí, será que você vai conseguir resistir? Gente, se fosse fácil, hein? Então, olha só, então são essas dificuldades. Quando a gente começa a querer se renovar, quando a gente começa a querer se modificar, vem lá a tentação justamente para testar essas nossas imperfeições e ver se realmente a gente está firme nesse propósito. Então, vamos começar 2021 firme nos nossos propósitos, aqueles objetivos que nós definimos ali na virada do ano. E aí, já começaram a fazer? Já começaram a se modificar? Já colocaram aí no papel e colocaram na parede para vocês ficarem vendo toda hora aquele objetivo? Para a gente não esquecer do caminho que a gente quer seguir? Então é isso aí, a gente vai ser testado o tempo todo. Então quando a gente pensa e fala, eu vou chegar a alcançar esse objetivo, vai ter de tudo quanto é forma, algum jeitinho de querer nos desviar desse caminho. Pode ser alguém te chamando para um outro compromisso, pode ser aquele momento que você falou assim, agora eu vou me planejar no final de semana, eu vou me organizar para fazer certa coisa, determinada coisa, e de repente todo mundo começa a te chamar para fazer algo diferente no final de semana. E aí você tem que ter aquele objetivo, você tem que ter aquele propósito, e aí você não pode deixar de fazer aquilo que você se comprometeu. É um compromisso seu, é pessoal. Quando a gente se compromete com um objetivo nosso, a gente não pode desviar desse caminho. Então vamos nos priorizar primeiro. A gente tem muito costume de priorizar o outro, de esquecer o nosso objetivo e falar, depois então eu faço, deixa para o próximo final de semana, eu organizo isso que eu tinha pensado aqui em fazer e eu tinha me comprometido a fazer para mim. Então olha lá, e aí Emmanuel coloca assim, queixa é fuga, impaciência é perigo, censura é auxílio ao perseguidor, revolta é força que apressa o crime. Ataque é óleo no fogo. Desgosto é golpe que apaga a luz. Desforço é golpe que apaga a luz. Desespero é a chave ao ladrão.
Gente, olha quanta coisa interessante que Emmanuel traz. Eu gostei muito dessa frase que fala o seguinte: ataque é óleo no fogo. Já pensaram nisso, gente? Tô ali com aquela chaminha acesa, com meu foguinho ali aceso, com uma energia boa para fazer alguma coisa e de repente jogam óleo no meu fogo. O que vai acontecer? Vai inflamar esse fogo, né? Vai de alguma forma irradiar aquele monte de faísca. Mas será que essa minha energia, que era para ser utilizada para o bem, quando jogam óleo ali, ele não está sendo direcionado para o mal? A gente não perde ali o foco desse fogo, que era para ser algo positivo, a gente acaba perdendo ali o foco e a gente acaba se descontrolando. A gente acaba espalhando esse fogo de forma que não deveria, da forma como não deveria, usar essa paixão toda, essa energia toda para o bem. E aí eu acabo pegando essa censura, essa queixa, essa impaciência, e aí eu me desvirtuo daquele meu propósito. Bom dia, André, seja muito bem-vindo. Olha lá, Antônio colocou aqui que deixar de comer carne é super fácil. Desde os 15 anos eu não como carne vermelha. Antônio, maravilhoso você, viu? Eu ainda estou na luta em relação a essa questão da carne vermelha. Estamos em luta aqui, ó, mas não vamos desistir. Então, olha lá. Então é muito disso, né? Muitas vezes a gente está indo para aquele caminho, usando aquela energia para o bem, e de repente vem alguém e faz uma censura e questiona esse trabalho que a gente está fazendo para o bem. Quantos de nós já não tivemos esse tipo de censura, gente? Aí muitas vezes a gente desiste do trabalho para o bem. Né? Ah, eu vou fazer então arrecadação de alimentos, todo mundo se manifesta, todo mundo quer ajudar. Aí, de repente, vem uma pessoa e faz uma crítica. Pronto, acabou o trabalho. Aí, ninguém mais quer fazer, todo mundo desiste por conta de uma pessoa que muitas vezes colocou uma crítica, colocou uma censura, e você estraga um trabalho todo de auxílio ao próximo, que poderia estar fazendo a diferença para outras pessoas. Então, vamos começar a pensar nisso, a respeito disso? Será que meu propósito, essa minha vontade, esse meu objetivo é realmente forte para aguentar críticas, para aguentar muitas vezes essa impaciência, essa censura? Então vamos pensar a respeito disso. E aí Emmanuel nos traz: maltrato busca o bem, injuriado fale o bem, contrariado procure o bem, traído renova para o bem, assaltado conserva ao bem. Então vamos fazer assim? Vamos começar a pegar todas essas atitudes que muitas pessoas trazem pra gente, nos instigando ao mal, e transformar isso em coisa boa? Transformar esses pensamentos que muitas vezes a gente começa a querer ser influenciado ali pela espiritualidade, ou até mesmo pelos espíritos encarnados que querem muitas vezes nos censurar, nos prejudicar, e a gente acaba se desvirtuando. Vamos pegar esse pensamento negativo e transformar para o bem? E falar, deixa para lá, essa pessoa tá infeliz falando isso, não vai me tirar aqui do meu caminho. Eu vou continuar no meu propósito, eu vou continuar aqui nesse meu objetivo, eu quero mudar e eu vou continuar aqui firme na minha causa. Né? Então é isso. Andy, eu falando aqui que meu celular está com vida própria. Outra coisa também, o celular resolveu, de repente, do nada, atrapalhar a gente aqui na reflexão. Firme e forte, Andy, vamos continuar aqui. Vamos insistir, persistir. Desliga o celular, volta, entra, sai. É assim, a gente tem que, né, perseverar. Olha aí, Antônio dizendo, se tivesse o cheiro de carne cozinhando, me faz ficar enjoado. Então, é isso, Antônio, é o costume, né? Quando a gente já se acostuma com uma alimentação diferenciada, para de comer carne, quando a gente volta a comer, a gente sente até um mal-estar, né? Interessante isso, porque eu consegui, por exemplo, parar o refrigerante. Quando eu tomo um pouquinho de refrigerante, gente, me dá aquele negócio, um enjoo, né? Então é isso mesmo, Antônio. São adaptações, a gente precisa se adaptar e perseverar para que a gente consiga tirar isso da nossa alimentação. A única fórmula clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre o que for, com quem for e seja onde for, esquecer o mal e fazer o bem. Então aqui Emmanuel finaliza a nossa reflexão trazendo esse ponto importantíssimo. Então, quando a gente começar a ter influências negativas em relação a determinada questão,
ou a respeito de determinada coisa que está nos instigando a pensar de forma negativa, o que a gente tem que fazer? Fazer o bem, pensar no bem, lembrar do bem, se aproximar de pessoas boas, e aí sim a gente consegue transformar esse nosso pensamento. Parece difícil? Parece difícil, mas quando a gente começa a praticar, as coisas vão ficando tão mais fáceis. Então é a partir do momento que a gente começa a testar e colocar isso no nosso dia a dia que as coisas começam a acontecer e a gente percebe que não é tão difícil assim. Então vamos procurar algo, quando a gente estiver com esses pensamentos negativos, vamos se desligar deles, tentar fazer esse exercício de desliga do pensamento negativo, vamos pensar em alguma coisa boa? Vamos colocar numa rádio que vai trazer alguns pensamentos mais positivos? Vamos desligar a TV quando a notícia está ruim? Então é um pouco disso que a gente precisa começar a fazer. E quando eu percebo que está difícil me desvincular desses maus pensamentos e nos vincular a bons pensamentos, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso fazer para me desligar desse pensamento negativo? Será que eu não poderia fazer uma atividade útil? Uma atividade edificante? Praticar a caridade? Gente, vamos praticar a caridade em 2021? Será que a gente está tendo a possibilidade de fazer o bem? Fazer um trabalho voluntário, se dedicar o tempo para alguém que precisa, ouvir o outro. Vamos começar a fazer isso? Então, quando a gente se desliga dos nossos problemas e consegue auxiliar o outro, a gente esquece dos nossos problemas. A gente se tira dessa sintonia ruim, que muitas vezes a gente está ali com os nossos problemas pensando e a gente fica ali naquele vício, naqueles pensamentos que só pensam naquilo, né? E a gente fica ali como se for criando, né, formas, pensamentos ruins em relação a determinada situação que está difícil da gente superar. Então vamos pensar em outras coisas, vamos nos vincular a problemas dos outros, ajudar o outro. Quando a gente se desvincula dos nossos problemas, fica mais fácil a gente resolver depois. Depois a gente volta para resolver. Vamos dar um tempinho? Muitas vezes é necessário esse tempo, essa pausa, esse intervalo, para a gente se desconectar do problema, que muitas vezes a gente não consegue achar solução imediata. E logo mais a espiritualidade vem nos auxiliar, vem nos trazer uma reflexão, vem nos trazer uma intuição positiva para que a gente consiga resolver esse nosso problema. É isso, é o teste, como diz aqui o título da nossa reflexão. É um teste que a espiritualidade está nos trazendo para testar a nossa vontade, testar a nossa força, ver se realmente a gente está com vontade de fazer diferente, de se modificar. Então, bora testar? E muitas vezes esse teste não é na primeira vez que a gente acerta, gente. A gente precisa passar muitas vezes por várias tentativas até a gente conseguir acertar e ficar firme nesse propósito. Mas não vamos desistir, tá bom? Gente, beijo grande, ótima terça-feira para vocês. Fiquei muito feliz que vocês entraram aqui para fazer companhia para mim agora às 7 horas. Quem não conseguiu assistir, quem entrou agora, Edson, seja muito bem-vindo. Quem entrou agora... Vou deixar salvo também aqui a reflexão para vocês verem na íntegra. Qualquer dúvida, mandem aqui para mim também. Eu tô vendo que teve gente que mandou olá aqui para mim. Nicolas, seja muito bem-vindo. Antunes também chegando. Vou deixar salvo aqui a nossa reflexão. Quem puder, compartilhe essa mensagem. Pegue esse aviãozinho aí, compartilhe. É sempre importante compartilhar essa mensagem, porque muitas vezes essa mensagem de Emmanuel é para chegar no coração de mais pessoas, para auxiliar alguém que está precisando nesse dia de hoje. A gente não sabe, nós podemos ser muitas vezes essa influência na vida de alguém, muitas vezes ser essa intuição na vida de alguém, então não deixem de compartilhar, tá bom? Gente, beijo grande, ótimo dia, até mais!